tudo bem com vocês? Como passaram? Ó, semana que vem a gente volta à nossa programação normal, hein? Não se esqueçam. Mas vamos lá. Quem quiser hoje participar, tô gostando. As últimas lives aí o pessoal entrou, participou. E é bom quando vocês participam, quando vocês fazem perguntas, tá? Isso enriquece, isso esclarece. Às vezes a sua pergunta, né? A sua dúvida é a dúvida de uma outra pessoa que está assistindo também, e às vezes tem vergonha de perguntar. Então é muito bom quando vocês participam, gosto bastante, tá? Essa interação faz com que a gente siga aqui, sempre trazendo coisas boas, coisas novas, tá? Então. Bem bacana. Já estamos programando as novas lives, né? Tem paciente modelo já programado para o mês que vem, tá? Então vai ter bastante coisa nova aí mostrando para vocês. Mas hoje a gente vai falar sobre intercorrências com fios, tá? Aqui eu coloquei mais fios de PDO, porque é o que mais sai no consultório e é o que mais a gente vê, tá? Mas qualquer tipo de fio pode dar intercorrência. Então eu tenho uma experiência muito grande com fios, né? Eu faço fios aí desde 2012, basicamente, né, quando eu comecei na harmonização. Já trabalhei com fio russo, já trabalhei com fio italiano, com double needle, né, com fio de PLLA, PCL, silhuete, aptus, todos esses tipos de fio eu já trabalhei. Com fio de nylon definitivo, tá? Com fio multifilamentado de nylon para lift não cirúrgico de temporal. Então, assim, tudo que vocês puderem imaginar, eu já trabalhei de fios, sei o que dá muito resultado, sei o que dura mais, o que dura menos. E tudo é questão de planejamento, tá? Então, como eu vou planejar, o tipo de rosto que eu vou planejar, se é um rosto mais pesado, a posição que eu vou colocar o fio, né? Não depende somente, tipo, do produto que é feito o fio, tá? Então, depende muito do jeito da espícula do fio, tá? E a quantidade de fio para o tipo de rosto que eu tô trabalhando. Então, tudo que a gente for analisar é sempre a técnica relacionada com o que foi planejado, tá bom? E aí, me apresentando novamente para as pessoas que entraram novas, né? Sou a doutora Rachel Bernardo, mestre em harmonização, sou speaker e board científico da Med Beauty, também mentora do programa RB Acelera Hoff, que é um acompanhamento que a gente faz de profissionais, onde a gente acompanha a carreira, né, na Hoff, desenvolve ele para acelerar os resultados deles dentro da clínica, seja com técnicas, ou seja com faturamento, ou seja com organização de clínica, treinamento de funcionários, toda essa parte burocrática, tá? Precificação, enfim. Tá? Especialista em Hoff, em harmonização, especialista em implante, que foi minha primeira especialidade, ortodontia e também sou biomédica esteta, além de ter criado algumas técnicas. Também participei do livro de Consenso Fios de PDO, né, que foi lançado em 2022, e este ano eu lancei o meu próprio livro com as técnicas diferenciadas, aí, técnicas inovadoras que não existem, né, que foi eu que criei, que desenvolvi e registrei essas técnicas, que são as que eu uso basicamente aqui no Instituto. E para a gente falar de fios, quais são as intercorrências que mais acontecem, tá? Todo mundo sabe aí, quem trabalha com fio, que por mais que sejam intercorrências graves com fios, são muito mais fáceis de resolver do que uma intercorrência, às vezes, com ácido hialurônico, dependendo o nível, tá? Então, às vezes, eu peguei lá uma intercorrência de uma necrose de ácido. É muito mais fácil resolver uma intercorrência de uma contaminação de fio, né, de PDO, do que uma necrose de ácido hialurônico. Então, sempre quando a gente fala de fio, comparado ao ácido, ele é uma resolução mais fácil, tá? Isso eu tô falando de fios reabsorvíveis, tá? Fios definitivos, às vezes, pode te dar problema a longo prazo. Então, eu falo que é um pouquinho mais chata de resolver. E quando a gente usava os fios russos, né, que são fios definitivos, também era mais difícil de resolver, tá? Hoje, com os fios absorvíveis, muito mais fácil, muito mais prático de resolver qualquer tipo de intercorrência que venha a aparecer, tá? Veio se falando aí muito dos últimos tempos aí a respeito do influencer lá que faleceu, e lá eles falam que foi por causa de fios de PDO, tá? Aquilo lá não faz sentido algum, porque ele fez a colocação dos fios de PDO, pelo que fala na reportagem, né? Em março, abril, e ele veio a falecer agora, né? Então ninguém fica com tanto tempo assim, com algum processo de sépsia e não falece antes. Então, ao meu ver, tem algo a mais que não foi dito, né? Então,
pelo que foram falado depois, ele fez procedimento de glúteo, ele fez várias outras coisas. E aí, como tudo eles querem reverter para dar problema para o pessoal da harmonização, né, para o profissional dentista, eles estão jogando a culpa no fio de PDO. Mas para entrar em sepsia, há que ter uma contaminação muito grande, e essa contaminação virar a nível descontrolado, que nem o hospital consiga reverter, né? Ele não ia conseguir ficar tanto tempo assim com esse processo aí estabilizado. Você acha que com o rosto do jeito que estava, né? Sendo influencer, ele não ia acontecer isso. Mas enfim é uma das coisas mais graves que vocês vão ver dentro de aplicações de fios, que seria a contaminação, que daí você pode dar uma infecção, né, para o paciente. Essa infecção pode sim chegar numa infecção generalizada, mas tem que ser algo que você não cuide em momento algum do seu paciente, que você largue mão e que ele venha contaminar isso num nível altíssimo, né? Porque a gente vê até cirurgias plásticas, né? A gente teve aqui o caso de uma paciente nossa de muitos anos atrás, que ela passou por um processo de troca de prótese de mama, deixaram uma compressa de gás dentro, e essa compressa apodreceu ali dentro, né? E criou uma infecção, drenaram essa infecção, falando que era um seroma. Não fizeram nada de exame em cima dessa infecção, e mesmo assim essa paciente ainda ficou um tempo, porém com dor, né? Com alguns desconfortos. Depois de 2 meses, ela ainda estava com essa infecção que era grande, e aí sim que ela foi para um outro profissional para poder remover essa compressa que estava lá dentro, né? E mesmo assim ela não entrou em sepsia. Então, para você ver como um fio de PDO que é tão minimamente invasivo não pode causar um algo tão grande assim, né? A não ser que esteja associado com algum outro tipo de procedimento que não foi contado aí na história. Mas o que a gente vê geralmente de intercorrências? Superficialização dos fios, que acontece muito quando você passa o fio num plano errado, num plano mais superficial. A gente sabe que o fio tem que trabalhar dentro do plano gorduroso da pele, tá ali no sistema, a gente chama de SMAS, né? Que é um sistema é, muscular, aponeurálgico muscular. E você, quando vai superficializar, você sente mais duro para passar no tecido, tá? Então, sentiu muito duro ali, né, firme para passar, quer dizer que não tá legal, ou que o paciente está tendo muita dor, né? Quer dizer que tem alguma coisa errada. Então, quando você tá no SMAS mesmo, na parte da camada gordurosa da pele, é uma manteiguinha para passar com a cânula, né? Então, você não sente tanta resistência. Então, cuidado quando for passar, porque isso é uma maneira de evitar intercorrências. Ah, doutor, eu passei superficial, o que que eu vou fazer agora? Eu volto com o fio, o que que eu faço? Tem a opção de voltar com o fio, e aí vocês seguram o fio atrás, porque depois que ele sai da borrachinha, da ponta lá da borrachinha, da cânula, se você não segurar atrás, ele não volta, né? Ele trava porque as espículas vão entrar em contato com a pele. Então vocês seguram atrás ou trava com uma tampinha atrás do fio, vocês conseguem voltar. Porém, eu não indico tanto, porque você acaba danificando o fio. Outra opção, passei superficial, vi que tá superficial ali. Quando eu dou uma leve puxadinha, eu vejo que faz um afundamento ali, pregueia o rosto do paciente. Neste caso, é melhor que não puxe, tá? Então, eu vi que preguiou um pouquinho, fui dar uma puxadinha, eu vi que preguiou muito a bochecha do paciente, o rosto do paciente. A melhor coisa que tem a fazer, corta o fio e não ativa. Ativar é quando puxa ele para trás, não ativa ele, tá? Deixa ele lá. Ele preguiou muito a ponto de eu não estar puxando e a pele dele tá fazendo um afundamento. Aí, neste caso, o ideal é entra onde tem um afundamento com uma cânula vazia e tenta soltar essa pele. Tentei, fiz tudo, não melhorou. Remove o fio, tá? Então, em último caso, remove o fio. Por quê? Porque remover é mais difícil, tá? Então, o que vocês puderem evitar, melhor. Contaminação, o que que pode acontecer? Pelo de gaze, pelo da pele, maquiagem, contaminação através de manuseio, contaminação do paciente no pós-operatório, né? Principalmente nos primeiros dias, coçou com a unha suja, com a mão suja, já vi acontecer paciente coçar, depois o profissional entrar com antibiótico, não resolver, pedir um exame para ver qual que era a bactéria e ser coliformes fecais, né? Bactéria que dá em coliformes fecais. Então, para você ter ideia do nível de contaminação.
Então, tem que cuidar, tem que averiguar tudo certinho. Maquiagem, esponjinha de maquiagem suja que guarda fungos ali, tá? Então isso também pode contaminar, né? Às vezes o lugar que dorme é contaminado, tem pelo de gato, pelo de cachorro. Então tudo isso pode contaminar o pertuito. Se não for na hora, pode ser depois, né? Lógico que se passar muitos dias é mais difícil de contaminar e pode ser do erro do profissional na hora da aplicação. Mas se contaminou nos primeiros 2, 3 dias ali, enquanto o pertuito está aberto ainda, né? Principalmente quando a gente trabalha atrás da orelha, aqui próximo de cabelo, onde tem uma região que guarda muito ali fungos, bactérias, tem sim risco de ter contaminação no fio, não só no pertuito, como no comprimento do fio, tá? Nó. Quem trabalha com nó, tá errado? Não. Mas cuidado, o fio tem memória. Se vocês pegarem um fio, quanto mais grosso ele for, se a USP dele for maior, mais fácil ele abrir o nó, tá? Abrir o nó, ele pode entrar em contato com a pele, superficializar, ficar aberto e contaminar também. Então, quem trabalha com nó tem que tomar muito cuidado, porque o nó, ele é muito fácil de dar problema, de dar intercorrência. É um dos casos que a gente mais vê intercorrência, é o bendito do nó. Por isso que quando eu fui desenvolver a técnica RB Wires, eu desenvolvi uma solda, né, para não ter o nó, porque quando você faz o nó, ele tem o risco de abrir, ele movimenta. A solda não, ela junta, né, ela cola os fios. Então, por isso que eu falo sempre que foi uma necessidade o desenvolvimento da técnica para não ter riscos de intercorrência. Não que eu tinha acontecido algo de contaminação aqui no consultório, mas era muito difícil colocar o nó para dentro, porque ele fica um volume muito grande, tá? Estruturas profundas. Já vi acontecer, já ajudei, auxiliei uma amiga, que ela foi passar um fio de PDO na região de base de mandíbula e pegou uma parte da parótida. O paciente foi embora, não teve problema nenhum. Na hora que o paciente foi se alimentar em casa, viu uma volumização muito grande. Por quê? Quando eu faço processo de alimentação, eu produzo mais saliva nesse processo. E a produção de saliva fez um estufamento onde esse fio estava passando errado. Então, neste caso, a gente tem que tomar, né, providências lá, ou de remover o fio, só que é muito difícil porque está mais profundo, né? Então, a estrutura é uma estrutura profunda nobre, ou fazer tratamento, que foi o que eu indiquei para ela, né? Então, ela fez laser, ela fez uso de medicação e ozonioterapia, tá? Conseguiu reverter. Então, sem problema algum, foi muito rápido, a reversão dentro de uma semana eu já tinha resolvido, tá? Mas em último caso, teria que remover esse fio, sendo mais difícil. Migração do fio. Pode acontecer? Pode. Às vezes a gente coloca o fio liso, que não tem garra, em algumas regiões, e através da movimentação, da fala, bocejar e tudo, esse fio pode caminhar e sair em outra região. Ou pode acontecer também, né, um rompimento de fios de espícula, principalmente o espiculado comum, tá? O sculpt é muito mais difícil, os moldados são mais difíceis de acontecer, mas o espiculado é mais fácil de acontecer e ele migrar essa parte que estourou, que rompeu em uma outra área. Já vi sair pelo nariz, já vi sair por dentro da boca, tá? Na bochecha. Então pode acontecer também. Que é só puxar o fio, remover e acabou o problema, tá? Translucidez do fio. O que que é? Quando eu passo o fio muito superficial, eu consigo ver o azulado do fio no fundo, tá? Isso pode ocorrer, é muito mais difícil de acontecer, mas pode ocorrer. Quando acontece isso, remova o fio. Ah, eu posso esperar o tempo do fio, porque o fio depois, ele de roxinho, desse azuladinho dele, ele vai, desse violeta, ele vai passar para um leitoso. Eu posso esperar ocorrer? Pode, porém, se ele tiver uma camada mais superficial, vai demorar mais a acontecer. E isso vai continuar incomodando o paciente, tá? O ideal é que remova. Cicatrizes, pode acontecer? Pode, mas também é difícil. Pode acontecer quando eu passo muito superficial e eu machuco a derme superficial, tá? Ou pode acontecer no pertuito, quando eu machuco muito para entrar o pertuito. Ou quando tem gente ainda que faz incisão para colocar o fio. Também pode acontecer. Mas é muito mais difícil de acontecer. Esses distúrbios neuropáticos, isso aqui é muito fácil de acontecer. Ah, eu passei numa estrutura, pegou algum fecho do meu nervo e o paciente ficou com a boca torta, ou o paciente ficou, perdeu a sensibilidade, deu um pouco de parestesia. Pode acontecer? Pode. Porém, volta automaticamente, tá? Ele vai voltando aos poucos. Ah, aconteceu, o paciente perdeu a sensibilidade, não tá voltando. Etna. Etna nada mais é que um complexo de vitamina B que ele ajuda a acelerar o processo de reestruturação dos nervos, da parte neural, tá? Dos nervinhos. Então, vai ajudar na reconexão ali e vai melhorar, vai acelerar o processo.
Formação de pápulas. Isso acontece? É o que mais frequentemente acontece, principalmente em regiões de muita movimentação, em regiões que a gente tem um tecido muito fino, principalmente pálpebra inferior, tá? O que que pode acontecer? Coloquei o fio, teve muita movimentação, né? Ou o paciente ficou esfregando, tem mania de ficar brincando com o fio ali, e esse fio foi batendo, fez uma formação de colágeno, uma bolinha ali. O que que eu posso fazer? Eu posso usar um corticoide para diminuir, mas tem que tomar cuidado, porque o corticoide, às vezes, ele afunda demais a pele, causa, né, um processo atrésico de pele ali. Ou eu posso, às vezes, somente com um pouquinho de hialuronidase, conseguir melhorar. Ou eu posso descolar com uma cânula, tá? Um laser, ozônio. Então, tem várias coisas que pode ser feito. Aí tem que identificar o que realmente aconteceu, tá? Se ainda tiver o fio em contato e ele tiver aparecendo essa bolinha, aí tem que remover o fio, tá? Principalmente acontece quando, eu vou dar dica para vocês depois, quando eu coloco o fio, que eu não empurro totalmente a cânula, o fio volta e fica em contato superficial com a pele, aí a bolinha ocorre, tá? Então, aqui, estrutura profunda. Qual é a mais comum de ocorrer? A parótida é mais comum, tá? A submaxilar já é mais difícil, mas ainda pode acontecer, principalmente quando a gente passa em região de papada. A sublingual nunca vi acontecer, tá? A pessoa tem que ser muito forte ali para acontecer de sair numa estrutura dessa. Mas eu já vi acontecer pessoas passar o fio e sair por dentro da boca, tá? Já vi acontecer de às vezes ter o fio lá, e a pessoa ficar tentando pegar o fio com a língua e aí ficar superficializando esse fio. Já aconteceu, já vi acontecer isso, tá? Então, removeu, ó, que nem tá aqui na foto. Então, ele sai ali esbranquiçadinho, você puxa com uma pinça, remove, acabou o problema, tá? Não vai infeccionar, não vai nada. Ele só vai migrar e você puxa, tira ele fora, tá bom? Superficialização. Sempre vai aparecer assim, ó. Você consegue ver as pontas do fio, né? A hora que o paciente faz a movimentação, consegue ver. Nestes casos, pode ter acontecido na hora de colocar o fio, dobrou o fio ali dentro, né? Às vezes foi fazer, né, a colocação do fio, esqueceu que tem uma estrutura mais alta ali, não fez o contorno da estrutura, né? Foi reto e superficializou a ponta desse fio. Então pode acontecer também. Nesse caso aqui, você vai bem na onde que você vê a pontinha mais alta aqui, aperta ali a região, empurra, a ponta do fio vai esquemiar um pouquinho a pele, você anestesia ali, entra com uma agulha 18G, compra aquelas pinças de fazer extensão de cílios, bem fininha a ponta, esteriliza, puxa com aquela pontinha bem fininha. Ou uma agulhinha de crochê bem fininha também, você vai lá e consegue enroscar a pontinha e puxar também, tá? Então tem as duas opções. Fácil de resolver também. Pinçamento. Se acontecer um pinçamento a este nível, que parece um furo, né? Falo que parece um tirozinho, ou que esteja pinçando uma pele que fica com muito tecido, o ideal é soltar isso daí. Ah, aconteceu isso daí? Entra com um pertuito, agulhinha 18, cânula 22 ou a própria cânula do fio, na hora que isso aqui você já vai ver de imediato o que aconteceu, na hora da aplicação. E solta todo esse tecido. Ah, doutora, eu tentei, não soltou. Remove o fio, tá? Então, massagem, faz movimentos ali para soltar essas espículas, essas garras soltarem esse pinçamento e não cicatrizar nesse formato, mas dá para resolver também muito fácil. Esse seria o ponto mais difícil. Vou soltar o vídeo para vocês, que é o quê? Quando você já tem um processo de infecção e está tentando remover, né, esse fio. Ah, não tá aparecendo o vídeo. Maravilha. Não carregou, gente. Vou ficar devendo o vídeo aqui para vocês. Vamos ver se o outro roda. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar de novo, que ele saiu da tela. Vou colocar aqui para vocês. Não sei porque não rodou. Porém, todavia, entretanto, vamos lá, vamos continuar, tá? Então, nesses casos, deixa eu ver se esse outro vai rodar. Também não tá rodando. Não sei o que que aconteceu aqui, mas não tá rodando. Mas, enfim, dá para ver ali, tá? Nesses casos de infecção, a gente consegue, então, tratar com medicação. Vamos lá.
tratar com medicação. Vai entrar aqui com anestesia, tá vendo que aqui fez dois pontos flutuantes, ó, de infecção. Então, eu entro com anestesia nessa área e eu vou remover esse fio, tá? Então, eu vou fazer pertuito no meio, porque às vezes as espículas elas são bidirecionadas, é mais difícil de tirar. E eu vou achar esse fio, é literalmente achar esse fio. Caso vocês tenham ultrassom, é mais fácil, porque o ultrassom vai acompanhando e você consegue ver todo o percurso do fio. E aí você vai removendo e soltando essas espículas, eles vão sair por partes. Quanto mais longe do tempo de inserção tiver, mais leitoso o fio, né? Vai ficando mais esbranquiçado, mais difícil de achar, tá? Então, quanto antes remover, se apareceu isso aqui imediato, uma semana após a colocação, já remova, tá? Se não conseguir tratar com medicação. Ah, aconteceu isso daqui, eu consegui tratar com uma medicação. Gente, tá difícil hoje, hein? Não tá nem passando o slide. Deixa eu pular pro próximo aqui. Entrei com a medicação, entrei com antibiótico para, né, controlar essa infecção ali, para remover. Ó, deixa eu pular para o próximo slide aqui para não ter risco daquele slide travar, que é só aquele slide que tá travando. Não, só porque eu falei, né? Caramba. Então, eu tive a infecção, entrei com antibiótico ali, vou fazer a remoção desse fio com pinça e com agulhinha de crochê, tá? E medicar o paciente. Antibiótico, de preferência antibiótico para pele. Cefalexina seria o ideal, tá? É o melhor ali, que a gente vê mais resultados. Posso usar antibiótico. Não sei o que está acontecendo, não está indo os slides. Isso porque eu repassei tudo, mas eu vou mostrando para vocês os outros. Vamos ver se a gente consegue passar aqui para vocês. Algum travamento deu aqui. Antibiótico, então cefalexina. Eu tenho a opção também de fazer um pedido de exame. Ah, aconteceu de dar uma medicação para o meu paciente, não está resolvendo de jeito nenhum, né? Essas, essas tentativas que eu fiz de medicação, o que que eu posso pedir? Eu tenho exudato, eu tô com pus ali na região. Eu posso pedir uma bacteriograma, tá? Que é um exame para diagnosticar qual a bactéria que está contaminando a região. Em cima dessa bactéria de contaminação ali, eu vou fazer daí uma nova prescrição, né? Ver que tipo que está infeccionando, se tem fungo, se não tem, eles vão mandar para você. Isso aqui, um exame falando todos os tipos que foram encontrados, quais foram sensíveis, né? Vocês colocam essa informação ali, idade do paciente, o material que foi usado, secreção purulenta, né? Faz a coleta num frasquinho e manda, e eles vão te mandar o resultado. Em cima do que eles mandarem de resultado, aí sim você faz uma prescrição nova, já com uma medicação que vai combater diretamente ao tipo de bactéria que foi detectado no local, ou o tipo de fungo, ou qualquer outra coisa, tá? E aí, as outras opções, tá? Eu tenho a opção ali de fazer uma verificação por ultrassonografia, um mapeamento que a gente fala ultrassonográfico, tá? Então, nesse mapeamento, eu vou conseguir ver certinho onde tem, aqui tá passando cânula, né? Onde tem o fio, qual que é a região que está ali com maior excesso, né, de volume de líquido, um edema maior, que quando a gente tem infecção a gente consegue ver isso também, tá? Para às vezes entrar diretamente na região e você fazer a coleta, remover esse fio e tirar daquela região, tá? Então tem essa opção também. Porém, quem não tem ultrassom, tá? Tem um amigo que faça. Aqui mesmo, em Maringá, a gente tem uma profissional que ela faz mapeamento, ela tem ultrassom e ela faz esse mapeamento. Quando a gente precisa, às vezes, identificar o que material que tá lá, ou identificar se tem uma fibrose ou se é material, eu mando para ela, ela me manda já tudo escrito, qual a região que tem ácido hialurônico, qual a região que é fibrose, a gente já consegue identificar isso. Do fio seria a mesma coisa, tá? Então, medicação que eu posso entrar ali, cefalexina é o mais indicado, tá? Então, eu vou colocar ali para o paciente tomar de 8 em 8 horas, 12 em 12 horas, né? Geralmente eu peço os primeiros dias ali
o primeiro, o segundo dia de 8 em 8, ou tomar uma dose maior no primeiro dia e depois eu passo já para 12 a 12, vai depender do tipo de infecção, tá? Toragesic seria para dor, né? Só que ele também tem ação anti-inflamatória, e aí eu não passo a dipirona. Ou se ele tiver com muita dor, eu passo só a dipirona, tá? Então, ou um ou outro. Se eu passar o Toragesic, não precisa passar a dipirona. Se eu passar a dipirona, não precisa do Toragesic, tá? Mas a cefalexina associada com os dois. Em alguns casos, dá para entrar até com metronidazol junto, tá? Vai depender do tipo de infecção, como que eu vou agir ali com o meu paciente. E aí vai algumas dicas, né? Principalmente a região que eu vejo que mais dá ali problema, que é a pálpebra inferior. Quando vocês forem colocar fios lisos ali na região, tá? Eu vou soltar aqui o vídeo e vou falando. Entra 90, passa toda a abertura da cânula e aí vira a cânula, caminha 45 graus, tá? Aqui eu tô colocando na região de calha, né, para tirar esse afundamento. Caminhei 45, vocês estão vendo que a cânula, ela é maior do que o fio. Então, o fio fica na metade da cânula. Por isso, eu tenho que entrar a cânula inteirinha, porque esse fio, ele é um fio liso, ele não tem garra, ele não trava dentro da pele do paciente. Então, eu tenho que colocar ele... Ah, eu vou querer colocar o fio aqui nessa região, eu tenho que colocar o pertuito mais atrás para a cânula entrar inteira e entregar o fio na região que eu quero, tá? Tem que tocar essa borrachinha, que é o stop, no canhão, na onde começa a cânula lá para entregar todo o fio. Tocou a borrachinha até no final, olha lá, tá vendo que eu toquei e removi. Eu vou olhar que ficou todo o fio lá para dentro, tá? Não ficou nada do fio para fora. Coloquei lá a cânula e por um acaso, na hora que eu tirei a mão da cânula, essa cânula voltou sozinha. Se ela voltou sozinha, é porque ela não rompeu todo o tecido. E aí eu tenho que ir novamente mais um pouquinho mais profundo, ó, tá vendo? Então a cânula vem inteira e o fio vem na metade da cânula, mais ou menos. Vem uma parte por dentro, uma parte por fora, o fio liso. Se for fio agulhado, aí vocês têm que tomar cuidado, porque às vezes o plano agulhado, vocês vão andando e o agulhado pode sair fora, tá? Mas o canulado é muito difícil sair fora. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é se tá entrando a cânula inteira, tá? Então, eu entrei de novo a 90, virei 45, vou caminhar na região que eu quero, paralelo à pele, nesse caso, tá? Vou caminhando, eu sempre faço esse movimento de 180, por quê? E gosto de pinçar a pele. Porque o movimento de 180, ele vai empurrando o tecido, ele não vai arrebentando o tecido. Então, o pós-operatório é mais tranquilo para o meu paciente, tá? Eu vou deixar menos hematomas, menos edema e menos dolorido para o paciente, tá? É mais tranquilo para ele o pós-operatório. Passei ali toda a minha cânula, fiz o movimento de 180 lá, tirei a mão da cânula, a cânula ficou, ela não voltou, tá? Não voltou em momento nenhum. Se ela não voltou, quer dizer que eu rompi todos os tecidos ali e eu vou entregar o fio aonde eu preciso, tá? Se eu tirasse a mão e ela fizesse o movimento sozinha, quer dizer que algum tecido não rompeu e na hora que eu tirar a cânula, esse fio vai voltar também. E aí ele vai ficar em contato superficial com essa pele e aí é onde que ele pode dar a bolinha, tá? Então, muito cuidado na aplicação. Ah, eu fiz um fio de espícula, tá? Só que na hora que eu fui cortar esse fio de espícula, eu não empurrei a pele para ele cortar mais profundo. Eu cortei rente na pele. O paciente começou a sorrir. Olha o fio aqui, batendo toda hora na minha pele ali. O que que vai acontecer? Vai fazer a tal da bolinha ali ou vai superficializar esse fio e vai vir a expor esse fio. Expôs o fio, contaminação. Ou senão o paciente vai ficar reclamando, né? Vocês já viram, já mostrei um vídeo aqui fazendo este mesmo fio, filler, na glabela, e na hora que a paciente levantava a sobrancelha aqui, o fio ficava aparecendo e voltando, tá? Aquilo ali para contaminar é tiro e queda, tá bom? Então, alguma dúvida, gente? Vou pôr o NPS para vocês aí no chat, vou responder as dúvidas. Quem respondeu o NPS, a gente envia depois a aula, tá? Para vocês, essa aula vai ficar disponível para vocês. E a gente vai para as perguntas. Alguma dúvida sobre hoje? Boa noite, Álvaro. Quem quer perguntar? Nada de perguntas? Oi, oi. Dúvidas sobre intercorrências no geral, dúvidas na colocação do fio. Depois eu vou ver por que que esses vídeos aqui não quiseram rodar.
tá? O último vídeo rodou, só o da intercorrência aqui não. O nó que eu queimo? Então, quem que tá falando? Emily. Emily, na verdade, é uma técnica, tá? Que eu faço, chama RB Wires, a técnica. O pessoal que já me acompanha na live, eu já mostrei ela aqui uma vez, tá? Às vezes eu mostro ela de novo, porque são várias vertentes. E ela faz uma solda, então ela faz através de um aquecimento, que foi um estudo que eu fiz, ela faz a união dos fios, tá? Então é como se eu estivesse aquecendo e soldando estes fios, através de um aquecimento, tá bom? Então eu não faço nó, eu unifico todos os fios juntos para ele colar. Ele literalmente cola, e aí fica mais fácil colocar para dentro da pele, tá? Chama RB Wires. Talvez se você jogar no YouTube, a gente tenha alguma coisa de vídeo lá mostrando, tá bom? E aí ela soldando, ela não tem essa memória que o nó deixa, né? Porque ele fica muito volumoso, o nó depois é difícil de pôr para dentro, na hora que você vai tentar pôr para dentro, abre e vira uma confusão, tá bom? Então, seria isso aí, certo? Mais alguma pergunta, gente? Como estamos? Não? RB Wires, não tem só o H, tá bom? RB Wires. Essa técnica. Ah, tem alguns casos. Eu acredito que também no meu Instagram deve ter algum videozinho também. Isso, exato. RB Wires. Certo? Mais alguma dúvida? De intercorrência? Medicação? O pessoal tá muito craque, hein? Se der bolinha no pertuito, tem que remover o fio? Em alguns casos, sim. Se você perceber que você movimenta a pele e o fio tá pegando e tá levantando a bolinha que ele formou, tem que remover, tá? Agora, se você vê que não tem mais nada e aquela bolinha persiste ou que ela tá bem na onde está o meio do fio, aí tenta tratar ela, tá? Pode tentar com Triancil, só que se for por Triancil, é coisa assim de uma unidadezinha, tá? O nome da técnica é RB Wires, tá? RBWIRES, RB Wires. Qualquer coisa no meu perfil da bio do Instagram tem a escrita do nome da técnica também, tá? Tem no livro também. Nesse livro aqui tem todas as técnicas também, tá? Técnicas exclusivas. Tá? Medicação, cefalexina seria o ideal para infecção, tá? E Toragesic ou dipirona para dor, se tiver. De não conseguir remover o fio, pois eu nunca aconteceu comigo, tá? De eu ter que remover fio que eu coloquei, mas eu já ajudei um aluno a remover fio filler, a gente tirou os 10 fios. É mais difícil, né? Porque você tem que tirar todos eles. Mas, às vezes, se você tirar, vamos supor que você tirou 5 fios e eram aqueles 5 fios que estavam acontecendo algum problema, já vai resolver, tá bom? Agora você tem que remover exatamente o fio que está em contato com a pele, o fio que está causando aquilo, né? Medicação, Roseli, para tratar a bolinha? Não precisa. A medicação é Triancil, tá? Mas o Triancil, ele é um corticoide que ele trata cicatriz. Então tem que ser uma bolinha que você saiba que ela é durinha ali, tá? Porque se você colocar muito Triancil na região, ele afunda a pele do paciente. Tem que ser uma quantidade minúscula, só para tratar se for um excesso de fibrose, tá bom? Paciente que fez fio e relata edema após 4 dias de ter feito fio. No caso, edema na região do ligamento mandibular, aqui, tá? Ele relatou edema 4 dias depois e você acompanhou, trouxe ele para o consultório, chegou a ver o que que era. Tem que ver que tipo de edema, tá? Porque às vezes pode ser o quê? Ver se ele tinha ácido antes no local. Então, teve o edema do fio, o ácido puxa líquido, tá? Ah, aconteceu, sei lá, coloquei o fio e a ponta da cânula rompeu ali alguma coisa do ligamento. Aí o ligamento trouxe edema, por isso que aconteceu por mais tempo depois, né? Mas eu nunca vi, se for colocado certinho, nunca vi acontecer edema tardio assim de 4 dias, não. Geralmente no dia seguinte você já tem um edema, tá? Se ficar a bolinha, posso cortar somente a ponta do fio
parafuso e deixar o restante? Pode, tá? Pode. Tanto o fio espiculado como o fio liso. Se você conseguir achar ali e ver que é só a pontinha, pode cortar. Você conseguir cortar ele, tá? Só que é difícil cortar o fio liso, porque como ele não tem garra por dentro da pele, na hora que você empurra para cortar, ele puxa mais um pouco do fio liso, tá? Então por isso que é mais difícil. Tem que tentar. Se fosse especulado era mais fácil, é só remover a pontinha. Agora o liso é mais difícil. Estou fazendo laser, mas não está tendo nenhum sinal de infecção. Maravilha, tá? Então, se é só edema ali, às vezes é por rompimento, né? Tecido fibroso ali, rompeu alguma coisa, Emily, e aí teve esse edema, tá? Se ele persistir, aí você verifica ver o que que aconteceu, tá? Mas geralmente nessa região aqui não tem a ver com glândula, nada disso, tá? É só excesso de líquido mesmo. Ó, o laser de baixa infravermelho é ótimo, tá, Valdecir? Pode usar ele, você pode usar de 4 a 7 joules uma vez por semana, ou duas, três vezes por semana, vai depender o nível de edema, o nível do que aconteceu, tá? A indicação. Que mais? Emily deu certo, era isso? Dani. Dani também respondi. Do edema também, do Valdecir também. Acho que é isso, né, gente? Mais alguma pergunta que eu deixei sem responder? Acho que não, né? Então, esses são os principais. Mas, assim, basicamente o fio. Você remove, você trata regional, tá? Ou medicamento. Não tem nada assim de grave que tem que fazer hiperbárica, nada dessas coisas do ácido ali, tá? Tá? Ozônio também ajuda. Nesse caso dela, que ela pegou a parote dela, fez ozônio também melhorou, tá? Então, tem várias coisas ali que podem ajudar no tratamento, tá bom? Acho que era isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que ficou para trás sem eu responder, depois vocês mandam no grupo, a gente responde, ou na próxima live a gente responde, tá bom? Beijo, gente, boa noite. Depois eu mando o tema da próxima live para vocês. E a gente volta semana que vem, à terça-feira, tá? Às 19 horas. Espero vocês até terça-feira. Beijo, boa noite. Beijo, Dani, beijo, até mais, tchau, tchau.